A paz do Senhor, meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui neste sábado a concluir a leitura do livro de Gênesis. Chegamos ao capítulo 50 deste livro, finalizando o livro dos começos. Vamos então, neste momento, estar meditando na palavra do Senhor, continuando na nossa leitura de a cada dia um passo, um capítulo, e também não deixando de estar aqui abaixo, sempre como temos dito na descrição do vídeo, a agenda do dia para a agenda anual, e assim você completar o seu compromisso de ler toda a Bíblia Sagrada em um ano. Vamos então, neste momento, estar lendo a palavra do Senhor e fazendo uma breve meditação. Capítulo 50 de Gênesis. José tirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: Vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles todos da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar, próximo ao Jordão, foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que, com o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morto, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos,
prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Amém, meus irmãos. Aqui terminamos o capítulo 50 e concluímos a leitura de todo o livro de Gênesis, encerrando com as despedidas de dois grandes homens de Deus. Jacó, também chamado Israel, porque Deus mudou o nome dele e veio a ser o nome da grande nação escolhida por Deus, e também deste líder que Deus levantou, um grande líder na família de José, na família de Jacó, José. Deus o levantou no Egito para que estivesse cumprindo o plano de Deus em favor de todo o povo. E ele mesmo declarou, quando após sepultar o seu pai Jacó, ele recebeu, né, na verdade, um recado de seus irmãos que ainda poderiam estar cocheando em dois pensamentos, no sentido de que nosso irmão só está nos preservando por causa da vida do nosso pai. E agora que o nosso pai morreu, nosso pai faleceu, o que será de nós? Mas ele se entristeceu ao receber o recado, porque o recado era pedindo perdão pela maldade que eles cometeram. Então isso ainda os angustiava, ainda os pesava, até o momento em que eles se prostraram diante do seu irmão e colocaram-se como escravos deles. Mas José disse para que eles não temessem, porque, na verdade, o mal que eles fizeram e tentaram fazer, Deus transformou em bem, porque ele reconheceu o propósito de Deus para a vida dele, para a preservação de muitos, para a preservação daquele grande povo e dos seus próprios irmãos. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa e que coração dedicado e convertido ao Senhor, de reconhecer que ele, na verdade, estava sendo um instrumento usado por Deus para que a nação de Israel fosse preservada. Ele foi escolhido pelo Senhor e ele não estava no lugar de Deus, ele era apenas um instrumento. E assim ele repetiu, né? Vamos repetir que ele disse: não temas, pois ele não estaria no lugar de Deus para julgar os seus irmãos, mas sabendo que Deus converteu o que aparentemente era mal para o bem, para que eles todos estivessem guardados e preservados daquele grande período de seca, como outro igual não houve antes.
Que Deus abençoe as nossas vidas, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, para que possamos compreender que tudo que passamos nesta vida tem um propósito do Senhor. Nada frustra o que Deus tem preservado para a vida de cada um dos seus filhos. Não olhe para as circunstâncias, não veja apenas com os seus olhos, como muitas das vezes somos levados a ver aquele momento, aquela situação, mas o Senhor sabe, o Senhor já vê o final desde o começo. O Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida, e os planos dele jamais se frustrarão. E ao encerrar a sua vida, né, o livro de Gênesis encerra a vida de José aqui, o relato da vida dele com 130 anos, servindo ali no Egito, cuidando dos seus irmãos, mas ele veio a falecer, o Senhor o abençoou, prosperou, ele viu a terceira geração dos seus descendentes, Deus ainda lhe concedeu esta graça, e foi também sepultado com honrarias, assim como seu pai, grande honraria. Mas ele que sabia que os planos de Deus, que a promessa de Deus ia se cumprir, do seu povo estar tomando posse da terra de Canaã, a terra prometida a Abraão, a Isaque e Jacó. Ele já de antemão fez os seus irmãos jurarem que não o deixaria ali, não deixaria seus restos mortais ali no Egito, mas sim levariam com eles, porque certamente o Senhor viria a tirar com mão forte o seu povo do Egito, e assim fez eles jurarem. E nós temos uma nota aqui, meus irmãos, na Bíblia Pentecostal, a gente sempre tem usado aqui, eu sempre gosto de estar falando aos irmãos, porque é uma Bíblia que nos dá grande compreensão em relação a este versículo que ele diz: fareis transportar os meus ossos daqui. Ele não queria que nada dele ficasse no Egito. A fé perseverante de José estava firmada na promessa de Deus, de que Canaã seria a pátria do seu povo. Por isso pediu que seus ossos fossem transportados para a terra da promessa. E nós vamos ver isso se cumprindo, irmãos, 400 anos mais tarde, quando os israelitas deixaram o Egito na sua viagem para Canaã. Levaram consigo os ossos de José. E nós vamos estar lendo mais à frente, mas só para comprovação, e você pode aí ver também na sua Bíblia, nós vamos ler aqui Êxodo 13, versículo 19. Êxodo 13, versículo 19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Nós vamos estar vendo mais à frente os relatos, vamos alcançar esta leitura e vamos nos recordar, porque era desejo do coração dele e era a esperança, a sua fé de que isto aconteceria. Então ele extremamente, né, estreitamente fez jurarem: levem os meus ossos daqui. E isso 400 anos mais tarde vai acontecer. Meus irmãos, tenha fé que o que Deus promete, Ele cumpre. Talvez não é você que vai ver acontecer, mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Na minha casa, na minha família, tenho promessas. Promessas que foram feitas aos meus antepassados, aos meus avós,
mas que ainda não se cumpriram. Eles não viram se cumprir. Talvez eu também não veja se cumprir, mas quando o Senhor promete, Ele cumpre, e é no tempo dele e é na hora dele. Como assim Deus fez depois de 400 anos, o povo de Israel retornar do Egito para voltar à sua pátria, a terra prometida de Canaã. Amém? Glórias a Deus por este momento de meditação na palavra do Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça e nos dê a cada dia o sustento da sua palavra. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor para todos. Tenham um dia abençoado.